Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal faz 3 operações simultâneas em Roraima, Amazonas e Tocantins contra o garimpo ilegal e contrabando. Em Brasília, a polícia prende líderes religiosos suspeitos de aplicarem golpe milionário em fiéis. Unidades de saúde no Acre enfrentam a superlotação por causa da grande procura por atendimento de problemas respiratórios. E ainda hoje é Dia do Gaúcho, feriado no Rio Grande do Sul. E as comemorações foram com solidariedade. Quarta-feira, dia 20 de setembro, agora no Brasil TV. A Polícia Federal fez 3 operações simultâneas para desarticular esquemas criminosos envolvendo mineração ilegal de ouro e contrabando. Segundo a PF, a movimentação é bilionária. 3 pessoas foram presas, 61 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Barras de ouro, relógios de marca e uma corrente dourada que pesou 1 quilo na balança. Todos esses itens foram apreendidos na casa do principal alvo das operações de hoje. Brubeik Nascimento foi preso hoje pela manhã em Manaus. Segundo a investigação, ele é um negociador de ouro do garimpo clandestino e é suspeito de montar um esquema de remessas ilegais para o exterior. Brubeik já tinha sido preso em janeiro de 2020 com 2 norte-americanos tentando embarcar com 35 quilos de ouro para os Estados Unidos. Nós estamos falando, talvez, do maior contrabandista, do maior negociador de ouro que nós temos no Brasil hoje, que foi preso. Em resumo, por meio de fraude, adquirem ouro ilícito de garimpo e, por meio de fraude também sem autorização, fazem a remessa para a Europa. Os mandados das 3 operações simultâneas da Polícia Federal foram cumpridos em 8 estados e no Distrito Federal. Outro alvo das operações é o empresário de Boa Vista, Ariel Silva Magalhães, preso suspeito de intermediar a saída de ouro ilegal da terra indígena Yanomami. Essa pistola e esse fuzil estavam na casa dele. Os agentes também encontraram montantes de dinheiro vivo. Segundo a Polícia Federal, ele usava a empresa MF Soluções Empresariais para fazer a retirada do minério. As 3 operações têm o objetivo de desarticular esquemas de extração ilegal de ouro. As investigações também identificaram o contrabando de ouro da Venezuela. No total, a Justiça autorizou o bloqueio e a apreensão de um montante superior a 6 bilhões e 700 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, o ouro venezuelano entraria clandestinamente no Brasil, escondido dentro de caminhões, como pagamento pela exportação ilegal de alimentos de Roraima e do Amazonas. Em Boa Vista, uma rede de supermercados foi alvo de busca e apreensão na manhã de hoje, além de uma distribuidora de alimentos. Os investigados vão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, organização criminosa, lavagem de dinheiro, extração ilegal do ouro, contrabando, falsidade ideológica e receptação qualificada. Nós não conseguimos contato com as defesas dos investigados Brubeik Nascimento e Ariel Silva Magalhães. Também não conseguimos contato com a defesa da empresa MF Soluções Empresariais. Segundo a Polícia Federal, também foram feitas prisões em flagrante nas operações de hoje. Quase 4 toneladas de cocaína foram apreendidas num navio na costa pernambucana. Segundo a Polícia Federal, esta foi a maior apreensão de drogas já feita na costa brasileira. O barco Palmares 1 seguia para a África quando foi interceptado por um navio da Marinha Brasileira em uma ação conjunta com a Polícia Federal. Em um bote, os agentes da PF fizeram a abordagem. No barco, encontraram 3.600 quilos de cocaína. A apreensão ocorreu a aproximadamente 33 quilômetros da costa do Recife. Depois de ser interceptado, o barco Palmares 1 foi rebocado aqui para o Porto do Recife. A droga apreendida seguiu então para a pesagem. Ainda não se sabe até quando a embarcação vai permanecer na capital pernambucana. A Polícia Federal informou que o barco saiu do porto de Itajaí, em Santa Catarina. Os agentes prenderam os 5 tripulantes que estavam na embarcação, todos brasileiros. Eles foram autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A pena para esses crimes pode chegar a 35 anos de prisão.
Os trabalhos que resultaram na apreensão da droga aqui na costa pernambucana, eles decorrem de uma investigação por nossos congêneres em diversos estados da federação. Então, achou-se oportuno que a abordagem já fosse feita enquanto a embarcação passava aqui na costa do estado. A Polícia Civil do Distrito Federal fez uma operação contra um grupo de golpistas que prometia um lucro inalcançável às vítimas. O Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado afirma que esse pode ser um dos maiores golpes já investigados no país. É uma estimativa de 50 mil vítimas, esse valor pode ser maior, né? E não há uma quantia exata que essas vítimas investem, né? Isso depende da crença da pessoa, né? Do quanto ela acredita naquele retorno e da condição financeira da pessoa. Então, tem vítimas que investiram R$100, tem vítima que investiram 2 milhões. As equipes saíram cedo para cumprir 16 mandados de busca e apreensão. 7 no DF, 1 em Goiás, 1 em Mato Grosso, 1 no Paraná e 6 em São Paulo. A Justiça também autorizou 2 mandados de prisão preventiva, aquela que não tem prazo definido para acabar. Mas os 2 alvos estão foragidos. Um deles é Osório José Lopes Júnior, pastor de Goiás, preso em 2018 numa outra investigação ligada a golpes milionários em fiéis. A Operação Falso Profeta apura um suposto esquema de estelionato que envolve a fé e a boa vontade das pessoas em ajudar o próximo. Segundo a polícia, o dinheiro das vítimas iria para falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias. O golpista entrava em contato com as vítimas pelas redes sociais e apelava para a crença religiosa. Elas eram induzidas a investir pequenas quantias em dinheiro com a promessa de receber, no futuro, quantias milionárias, em reais ou euros. A mentira consiste em fazer ela acreditar de que ela seria uma abençoada por Deus, digamos assim, que seria uma pessoa agraciada para receber uma bênção, entre aspas, o dinheiro da luz. De acordo com a investigação, o suposto esquema tem cerca de 200 integrantes, incluindo falsos empresários e dezenas de lideranças evangélicas que se auto-intitulam pastores. Na operação de hoje, os alvos foram os 10 cabeças. A Justiça autorizou o bloqueio de valores e também das redes sociais deles e os proibiu de usar mídias digitais. Esse pode ser apontado como uma das maiores organizações criminosas estelionatárias no país, tanto pelo número de vítimas, que chega a mais de 50 mil, quanto pela quantidade de envolvidos, superando 200 integrantes. A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária começou a investigação há 1 ano, depois que um influenciador digital, suspeito de participar do suposto esquema, foi preso. Segundo a polícia, na época, ele usou um documento falso numa agência bancária da Asa Sul, simulando ter um crédito de 17 bilhões de reais. Isso tudo para impressionar e enganar mais uma vítima. A investigação apontou que o grupo movimentou mais de 156 milhões de reais nos últimos 5 anos. E foram identificadas cerca de 40 empresas fantasmas e de fachada, onde o dinheiro das vítimas seria investido. E mais de 800 contas bancárias suspeitas. Estão sendo investigados crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude eletrônica, que são os estelionatos feitos pelas redes sociais. Agora, olha essa história. O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma geladeira durante a desocupação de um apartamento em Aracaju. O corpo da vítima só foi descoberto depois de uma tentativa de cumprimento de ordem de despejo no apartamento que fica neste condomínio. O imóvel era alugado e pela manhã, quando a equipe da Polícia Militar chegou até o local, se deparou com uma mulher de aproximadamente 35 anos e uma criança de 4 anos de idade. A mulher estava amarrada e com ferimentos. Ela foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada a um hospital. Mas no período da tarde, uma equipe com oficial de justiça e funcionários que faziam serviço de frete vieram fazer um levantamento dos objetos que estavam dentro do imóvel e se depararam com uma geladeira que estava com um peso anormal. Eles decidiram abrir o eletrodoméstico e se depararam com uma mala dentro da geladeira. Dentro dessa mala havia um corpo.
O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui em Sergipe. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis. Laís Rocha para o Brasil TV. A transmissão de Covid-19 está alta no Distrito Federal. E o pior é que tem gente que nem consegue fazer o teste para confirmar se está ou não com a doença. Hoje de manhã, antes de ir para o trabalho, o Josian passou no posto de saúde para se vacinar. Sabe por quê? Devido ao aumento, dos casos de Covid, a gente acabei que deixando para trás sem tomar, e agora, devido ao aumento, como eu trabalho na área da saúde, resolvi me precaver. É isso mesmo, Josian, tem que se cuidar. Porque a Covid ainda está aí e os casos da doença estão aumentando mesmo. O DF registrou 1.477 casos conhecidos de Covid na última semana. 417 são referentes à semana anterior. Segundo a Secretaria de Saúde, houve atraso da notificação de laboratórios privados durante o feriado de 7 de setembro. E mais, a taxa de transmissão aumentou, o que indica aceleração. Passou de 1,20 para 1,23. O que significa que de cada 100 pessoas infectadas, elas podem transmitir a doença para outras 123. Um exemplo desse aumento de casos é um aumento também na procura de testes. Na UBS 1 de São Sebastião mesmo, os funcionários contaram que os testes mais que dobraram. Na semana retrasada foram feitos 26. Na semana passada, 53. Mas a maioria deu negativo. O posto de testagem do SESC, que fica aqui na rodoviária do Plano Piloto, é o principal do DF. Afinal, por aqui passam todos os dias cerca de 700 mil pessoas. Um local estratégico de fácil acesso. Mas, ultimamente, quem chega aqui não está conseguindo fazer o teste. A informação é que falta material para testagem. Segundo a Secretaria de Saúde, os testes acabaram por causa da alta procura. O Francisco tentou fazer o teste na rodoviária e não conseguiu. Aquele posto é uma referência, aquele posto de testagem é muito bom, diga-se de passagem, o atendimento é excelente. Então é importante que a Secretaria de Saúde retome o abastecimento lá para que regularize essa situação o quanto antes. Sem a testagem é como se fosse o inimigo que eu não vejo. Eu não tenho como fazer a vigilância adequada, não tenho como monitorar. E a prevenção é o que a gente procura. E por meio da testagem eu posso prevenir também. Especialistas reforçam que a principal forma de proteção contra a forma grave da Covid-19 é a vacinação. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que o estoque de testes da rodoviária será reposto até o fim da semana. A Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão confirmou a morte de uma criança de 1 ano e 3 meses por Covid. A morte de Arthur Barros Costa Ribeiro, de 1 ano e 3 meses, foi confirmada pela Unidade Regional de Saúde do Sul do Estado. A criança estava internada há menos de uma semana na UTI. De acordo com a Unidade Regional de Saúde, quando a criança foi transferida de Formosa da Serra Negra para Balsas, já apresentava um quadro de doença respiratória aguda. Aqui ela fez o teste de Covid, que deu resultado positivo. Imediatamente foi transferida para a UTI do Hospital Regional. Na última segunda-feira, uma UTI aérea chegou a ser reservada para fazer a transferência da criança para São Luís. O que não aconteceu porque o quadro de saúde se agravou rapidamente. A morte da criança por Covid acendeu um alerta sobre os riscos de novas variantes do coronavírus que estão presentes no estado. Na região sul, menos de 10% dos moradores tomaram a dose da vacina bivalente, que protege contra as formas mais graves da doença. A cobertura vacinal, que é muito importante, a gente precisa melhorar esses indicadores que está provado que vacina é ciência, que vacina previne óbito, que previne doenças. Esse é o principal. No Acre, o governo do estado decretou estado de emergência por causa da superlotação das unidades de saúde.
O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado por conta da má qualidade do ar, o que prejudica a saúde da população, saúde respiratória, mais especificamente, que procura as unidades de pronto atendimento de Rio Branco, as UPAs. A poluição resulta das queimadas que ocorrem no estado. Somente nos primeiros 19 dias de setembro foram mais de 1.700 focos de incêndio no Acre, segundo o INPE. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, idosos, crianças menores de 5 anos e pacientes com doenças respiratórias crônicas são os mais prejudicados pela poluição. Só em agosto, dos 16 mil atendimentos em uma das unidades aqui da capital acreana, 9 mil foram relacionados a problemas respiratórios. Murilo Lima para o Brasil TV. O primeiro vereador na história da cidade de São Paulo a perder o mandato por racismo deixou o cargo ontem. Foi uma votação unânime. Todos os parlamentares que votaram escolheram a cassação do vereador Camilo Cristófaro, do Avante. Em maio de 2022, o parlamentar foi flagrado dizendo, abre aspas, é coisa de preto, né? Fecha aspas, durante uma sessão da casa. As últimas cassações aqui na Câmara foram há 24 anos. Foi na época da máfia dos fiscais, quando havia pagamento de propina para ambulantes, comerciantes. E foram os vereadores Vicente Viscomi e a vereadora Maeli Verginiano. Isso por conta da máfia dos fiscais. E por conta de racismo, não havia tido nenhuma decisão como essa aqui. Vamos conhecer um pouquinho do histórico do vereador Camilo Cristófaro. Ele estava aqui na sua segunda legislatura. Na página dele, no site da Câmara, estão em destaque as seguintes propostas: de criação do Dia do Colecionador, Zona Azul fracionada, obrigatoriedade de fixação de uma lista de remédios disponíveis na rede pública. Ele começou na política como fundador da Juventude Janista aos 18 anos de idade, foi do gabinete do então prefeito da cidade, Jânio Quadros. Ele foi chefe de gabinete em 3 presidências diferentes aqui na Câmara, uma delas, inclusive, do PT. A área de atuação dele é o Ipiranga. De acordo com o corregedor aqui da Câmara, o Rubinho Nunes, do União Brasil, não há recurso cabível aqui na Câmara. Ele pode tentar reverter essa situação, mas isso será feito na Justiça. Hoje, nem sinal dele por aqui nos corredores, mas o gabinete estava aberto. Apesar de perder o mandato, Camilo Cristófaro não perde todos os direitos políticos, mas fica inelegível por 8 anos a partir de dezembro do ano que vem. No Acre, também teve cassação de um vereador na cidade de Bujari, no interior do estado. Este por violência política contra a mulher, ao ofender de forma machista e proferir ameaças contra uma parlamentar. Isso mesmo, o vereador Gilvan Souza teve o seu mandato cassado durante sessão extraordinária na Câmara de Vereadores do Bujari, cidade do interior do Acre. O pedido foi votado pelos parlamentares e julgado em 70 dias após a Comissão de Ética aprovar a solicitação. Em julho deste ano, Gilvan Souza foi indiciado por violência política contra a mulher ao ofender de forma machista e proferir ameaças contra a parlamentar Eliane Abreu, do PP, durante uma sessão extraordinária na Câmara, no dia 27 de janeiro. Na época, segundo Eliane, o colega chegou a dar vários socos na mesa, proferiu palavras de baixo calão e partiu para a agressão e disse, abre aspas, vou te quebrar, fecha aspas. Júnior Andrade para o Brasil TV. A seguir, você vai conhecer a ilha no Rio de Janeiro, que ficou fechada por quase 10 anos e agora vai ser reaberta à visitação. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da greve de 24 horas de policiais civis na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Eles cobram melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Este carro com os vidros quebrados foi arrombado no centro da cidade. O dono não conseguiu registrar boletim de ocorrência. Não tem, porque parece que estão em greve aí, né? Mas eu vim aqui agora e levaram uma bolsa minha com bastante documento dentro, né? Hoje, apenas casos de flagrante e algumas ocorrências estão sendo atendidas no plantão central da Polícia Civil Imperatriz. As vítimas podem fazer o registro dos casos online ou esperar até amanhã, por causa da paralisação dos agentes da Polícia Civil.
O movimento pede a contratação de mais policiais e a reestruturação das delegacias em Imperatriz. As nossas reivindicações são a questão da valorização salarial dos policiais civis, que nós estamos aí há 8 anos aí sem salário, também com relação à parte estrutural das delegacias. Imperatriz tem 11 delegacias entre distritais e especializadas. A paralisação é de advertência e terá a duração de 24 horas. O movimento inclui as delegacias dos bairros. As delegacias especializadas, como Delegacia da Mulher, Delegacia do Idoso e de Proteção à Criança e ao Adolescente, continuam funcionando normalmente, mesmo durante a paralisação. Os policiais também não saíram para cumprimento de mandados de prisão. O grupo se reuniu em frente à Delegacia Regional e espera uma resposta por parte do governo do estado. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão disse que se reúne com os policiais para ouvir as reivindicações e que reconhece que é legítimo o direito de manifestação, mas afirmou que as delegacias devem registrar as ocorrências, pois é um serviço essencial, e que, em caso de descumprimento, medidas legais vão ser adotadas pelo Estado. Hoje é dia do gaúcho. Todos os anos tem cavalgadas, churrasco, acampamento farroupilha, eventos que celebram a data. Mas este ano, depois dos estragos provocados pela chuva, a festa é com ações solidárias. Em Mussum, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, com 16 mortes, teve uma churrascada solidária na praça da cidade. Olá! Com a enchente histórica que atingiu o Vale do Taquari, muitas programações da Semana Farroupilha foram canceladas ou remodeladas na região, substituídas por iniciativas de solidariedade. Em Lajeado, por exemplo, a Semana Farroupilha foi cancelada, mas aconteceu uma cavalgada solidária com mais de 30 pessoas do CTG Bento Gonçalves para bater de porta em porta e arrecadar donativos que vão ser distribuídos para as pessoas atingidas pela enchente em toda a região. O mesmo aconteceu em Teutônia, com mais de 500 pessoas envolvidas, um desfile e uma cavalgada solidária para arrecadar doações. Aqui em Mussum, a comunidade se uniu e fez um churrasco solidário. Foram dezenas de voluntários assando mais de 600 quilos de carne para centenas de pessoas, tudo gratuito. Um momento de união para celebrar essa solidariedade no Dia do Gaúcho e começar passo a passo a reerguer o Vale do Taquari. Agora você vai conhecer uma pequena ilha na Baía de Guanabara, que faz parte da história do Brasil colonial. A Ilha da Boa Viagem, em Niterói, é muito admirada por quem passa por ali. E esse cantinho ficou fechado por 7 anos e agora abrirá ao público neste fim de semana. A Ilha da Boa Viagem abre as portas e convida o visitante a fazer uma viagem pelo tempo. O próprio nome da ilha revela o desejo dos antigos navegantes. Eles paravam aqui para pedir proteção durante as viagens. Relatos de fé e de defesa militar marcam esse patrimônio. Em 1650, começou a ser construída a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. A igreja do século XVII chegou a ser destruída durante a invasão francesa em 1711. 70 anos depois, em 1780, foi reconstruída. Por causa da visão privilegiada da Baía de Guanabara, a ilha se tornou parte do antigo sistema defensivo brasileiro. Sabe aquele ditado, um olho no padre e outro na missa? Surgiu, na verdade, de uma ordem. Os soldados ficavam aqui, do lado do altar, num forte, observando a baía e fazendo a proteção. O fortim também foi restaurado. Registros históricos apontam que a construção é de 1702. O casarão, chamado de castelo, estava prestes a desabar. Ele foi a última edificação construída na ilha. Foi na época que a Marinha administrava o local, em 1940. O lugar vai virar um espaço para exposições. Cada cantinho revela vistas privilegiadas dessa ilha que ficou isolada, não pelo difícil acesso, já que uma ponte liga a ilha ao continente, mas pelo abandono do patrimônio histórico. O local sofreu com saques. O sino da capela, por exemplo, foi furtado anos atrás. A ilha chegou a abrir para a população por apenas 2 meses em 2016, mas o governo federal fechou logo em seguida. A Prefeitura de Niterói passou a administrar a ilha em 2021.
A partir daí, o processo de restauração começou. No ano que vem, a Prefeitura pretende inaugurar o primeiro Museu Ilha do país, que vai contar de maneira interativa a história da ilha através da relação com a Baía de Guanabara. A partir deste sábado, o público já vai poder ver de perto esse patrimônio e as vistas impressionantes. Nós vamos ter limite de pessoas, em torno de 50 pessoas. A ilha vai ficar aberta quarta, quinta e sexta, não é? Com 2 visitações e no final de semana, sábado e domingo, com 4 visitações. Uma ilha que remonta à história do país e está pronta para ser descoberta pela população. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.